Eu vou falar com vocês aqui, vou tentar analisar, mesmo que rapidamente, essa questão relacionada com a ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, contra o ex-deputado Roberto Jefferson. Como vocês já devem saber, inclusive através do meu blog, polibebraga.com.br, a Polícia Federal foi até onde mora o ex-deputado Roberto Jefferson e foi recebida a bala. Dois agentes da Polícia Federal foram feridos. O BOP da Polícia Militar do Rio de Janeiro isolou a área ali em torno da casa do ex-deputado Roberto Jefferson e tem um cerco ali. Mas o deputado já diz o seguinte: olha, eu morro aqui, mas ninguém me prende de novo. O deputado está preso por ordem ilegal, né, do ministro Alexandre de Moraes, com base num inquérito também ilegal, inconstitucional, que é o dos atos antidemocráticos, desde 13 de agosto do ano passado, portanto há mais de um ano, a prisão preventiva. Não tem o menor respaldo legal. O inquérito dos atos antidemocráticos e essa ordem de prisão expedida contra o Roberto Jefferson. E foi o que ele entendeu. Ele reagiu e está reagindo à bala por causa disso aí. Na hora que eu estou falando com vocês aqui, são quase 6 horas da tarde deste domingo, eu ainda não sei como é que encerrou esse episódio, se é que se encerrou esse episódio, porque é uma tragédia anunciada. O próprio Roberto Jefferson já vinha dizendo nas últimas semanas, em prisão domiciliar, que reagiria à bala. Ele é um homem que... Foi ele que lancetou aquela questão do mensalão, vocês sabem disso aí, né? Tem um livro chamado Nervos de Aço, dele, eu tenho aqui, já mostrei para vocês, que mostra que o Roberto Jefferson é um homem que ele mede as palavras. Vocês podem até achar que ele não mede as palavras, mas ele mede as palavras no sentido de que aquilo que ele diz ele vai cumprir, ele cumpre. Pois bem, senhores, no momento que eu estou falando com vocês aqui, o próprio presidente Jair Bolsonaro já tinha determinado a ida ao Rio, até a casa do Roberto Jefferson, do seu ministro da Justiça, Anderson Torres, para tentar equacionar essa questão da melhor maneira possível, né? Olha, eu acho assim, de antemão, que o Roberto Jefferson ele tem sobradas razões para se opor a essas decisões do TSE, do Supremo Tribunal e especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Mas o que ele fez esta semana, chamando a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal de prostituta, e além de outras provocações, e agora reagindo à bala, absolutamente não foi a atitude mais prudente do ponto de vista da conveniência política eleitoral, neste momento. Não foi. Não é da melhor conveniência política eleitoral para o bolsonarismo isso que está acontecendo. E o que eu espero sinceramente é que essa coisa não acabe desbordando para prejuízos ainda maiores do ponto de vista político e eleitoral. Eu acho até que há uma semana da eleição, do modo como a candidatura do presidente Bolsonaro vem se comportando nos últimos dias, nada mais impedirá que ele se eleja no dia 30, mas ainda assim está criado um clima de evidente tensão política. O próprio ministro Anderson Torres, quando foi para o Rio de Janeiro, ele deu uma declaração no seu Twitter dizendo que ia lá tentar desatar o nó dessa crise. É uma crise, sim, política, né? Nós não estamos falando aqui de uma personagem do submundo, mas de um líder nacional, um ex-deputado federal, presidente nacional de um partido importante, o PTB, né? Que foi deposto também disso por causa de uma decisão arbitrária do Alexandre de Moraes. De modo que isso é uma questão que não pode ser tratada assim como se fosse qualquer outra coisa, né? Tanto não é que já nós temos 2 policiais federais feridos a bala
pelo Roberto Jefferson, que diz que só sai dali morto, né? Muita gente não levou a sério em 54 quando o Getúlio Vargas disse: do Palácio do Catete eu só saio morto. E ele realmente só saiu morto, ele se suicidou. No caso do Roberto Jefferson, as declarações que ele tem dado não é de quem vai se suicidar, mas é de quem vai reagir à bala, ao que ele considera o arbítrio que vem ocorrendo desde o primeiro dia do mandato do atual presidente Bolsonaro por parte do Supremo Tribunal Federal, da maioria formada ali, e do Tribunal Superior Eleitoral, ultimamente pelas mãos desse ministro aí, que parece não ter limite para as suas ações e tropelias que pratica contra o Estado Democrático de Direito. Essa aqui é a verdade. Bom, senhores, vamos torcer pelo melhor aí em relação a essa missão que foi confiada ao ministro da Justiça pelo presidente Bolsonaro, né? Eu, antes de prosseguir aqui, eu quero fazer um comercial aqui desse livro que eu acabo de editar aqui, está em terceira edição. Nesse final de semana eu recebi várias encomendas aí de pessoas que estão me vendo, como você está me vendo agora, inclusive até, para surpresa minha, de um seguidor desse canal do YouTube aqui do Canadá, outro brasileiro que está em Portugal, né? Herança Maldita aqui. Conta o que foram os 16 anos do PT aqui em Porto Alegre, a primeira grande capital do Brasil administrada pelo PT. 16 anos. Uma péssima gestão, deixou uma herança maldita aqui. São mais de 400 páginas, inclusive com fotografias da época, né? Terceira edição, acabo de lançar agora aqui, tem alguns exemplares ainda, custa R$80, se vocês por acaso se interessarem por esse livro aqui, espero que se interessem, né? Pode me encomendar através do WhatsApp, né? Que é 51, código de área aqui de Porto Alegre, 999459810. 51 999 459810. Passa um WhatsApp, só olha, estou interessado. Manda o endereço, eu mando o Pix e estamos conversando. Você vai receber o livro aí, né? A história do PT praticamente começou por aqui, hein? Por Porto Alegre. A primeira grande capital do país administrada por eles. Aí. Naquele tempo ali, daqueles 16 anos, eu confesso para vocês que eu fiquei pesquisando 1 ano, 2 anos, eu não peguei roubalheira, mas peguei muita incompetência. A roubalheira veio depois, desvendada no Mensalão, que foi lancetado pelo Roberto Jefferson, uma conversa histórica dele com o Lula, quando ele chegou para o Lula e disse: olha, o teu pessoal, Zé Dirceu, está indo lá dentro da Câmara e comprando, corrompendo deputados e senadores para aprovar tudo que vocês querem. Hein? Olha, estou te avisando. O Lula não se fez desentendido, né? Mas acabou acontecendo aquilo que aconteceu, né? O próprio Roberto Jefferson, denunciante, foi cassado, Zé Dirceu foi cassado, e foram presos ambos também ao longo do Mensalão, né? Bom, vamos voltar ao caso do Roberto Jefferson, né? Ele já tinha avisado que não se submeteria a mais ilegalidade alguma por parte do ministro Alexandre de Moraes, que está mantendo o Roberto Jefferson preso preventivamente. Eu nunca vi uma prisão preventiva durar tanto tempo assim, já mais de 1 ano. Ele foi preso no dia 13 de agosto do ano passado, né? Este ano, o Alexandre de Moraes transformou a prisão dele, que era confinamento total, né? Transformou em prisão domiciliar, desde que ele ficasse lá na casa dele, no interior do Rio de Janeiro, ali, mas incomunicável. O Alexandre de Moraes proibiu de manter contato com qualquer pessoa, de receber visita, de usar as redes sociais, de presidir o PTB. Enfim, transformou Roberto Jefferson num verdadeiro zumbi. Mas, assim, ainda assim, essas declarações do Roberto Jefferson essa semana, chamando a ministra Carmen Lúcia de bruxa de Blair, prostituta, esta semana, há 1 semana das eleições, e agora reagindo pelas armas à ordem de prisão, isso tudo cria uma crise política e institucional às vésperas da eleição que não se esperava. Realmente não se esperava. Eu até julgava ontem, sábado, que o ministro Alexandre de Moraes não se atreveria a mandar prendê-lo, mas mandou prender. Baseado aí, inclusive, numa representação que ele recebeu por parte de uma tal associação de juristas democráticos. Olha só, hein?
Associação dos Juristas Democráticos. Né? Mas mandou prender ali, não quis nem saber. Né? Se lembrou do tempo que ele era secretário de Segurança Pública lá de São Paulo? Tem que prender. E prende e arrebenta. Parece o João Figueiredo, né? Prende e arrebenta. Mas se deu mal, né? Agora, eu acho que ele não esperava por esse tipo de reação, ou esperava e queria, porque isso criaria, como se criou, como está criado, uma crise política e institucional, né? Basta ver na super live aí do Bolsonaro de 22 horas, que encerrou hoje agora às 16 horas, que o presidente estava ali, ele estava na última hora presente, assim, nervoso, tamborilando na mesa, não estava gostando daquela história, né? Ele condenou numa nota publicamente as declarações do Roberto Jefferson, mas também criticou esse inquérito dos chamados atos antidemocráticos, né, que foi criado lá de ofício dentro do Supremo Tribunal Federal, uma coisa assim, um monstrengo jurídico, ilegal, inconstitucional, e criticou essas ações do ministro Alexandre de Moraes, que vem paulatinamente criando mais dificuldades aí, né? Bom, eu vou repetir o que eu já disse aqui, né? Abstraindo as ilegalidades e inconstitucionalidades que são abundantes praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes, vale a pena sublinhar que o Roberto Jefferson foi imprudente nas ofensas desta semana e foi mais imprudente na reação de hoje, mais do que se esperava. Não é de conveniência, é de completa inconveniência política e abre, na minha ótica, o flanco do bolsonarismo. Exatamente num momento como este, em que estamos a uma semana das eleições, quando tudo o que eles querem é criar uma crise política institucional, como parece que está criada agora. Ora, a solução, dentro das 4 linhas, está nas eleições dentro de uma semana. Todas as pesquisas estão dando ou empate técnico ou uma virada por parte do presidente Bolsonaro. Aí. Tudo está mostrando isso, as ruas inclusive. Eu acabo de vir de uma manifestação aqui no Parcão de Porto Alegre, ali onde 1 ou 2 milhares de pessoas estavam ali reunidas para apoiar o presidente. Isso se vê nas ruas, inclusive. E se vê no desespero, inclusive, do lulopetismo aí, que está empreendendo, implementando atos cada vez mais agressivos aí. A partir da outra segunda-feira, estou concluindo agora aqui, eu quero dizer o seguinte, olha aqui, ó, a partir da segunda-feira, não essa, mas a outra, a que segue a eleição do dia 30, o prazo de validade da atual maioria formada no Supremo, também no seu puxadinho TSE, e dos seus aliados do eixo do mal, esse prazo de validade estará vencido. E aí, o mal começará a ser varrido de uma vez por todas para o lixo da história. Vocês não têm a menor dúvida disso aí. De modo que vamos manter a calma. Né? Vamos torcer para que esse episódio que está ocorrendo agora, enquanto estou falando aqui no Rio de Janeiro, seja resolvido sem uma tragédia, sem mortes. Porque a solução passa pelo voto do dia 30. Alguém me disse hoje assim, mas será que não vão tentar alguma coisa? Que tentem.